E aí, meu time, começando mais uma super revisão do 70 em 60 da CEA, aonde eu vou te falar 70 questões que vão cair na tua prova em apenas 60 minutos. É isso mesmo, eu falo a pergunta e falo a resposta que vai marcar na tua prova da CEA. Beleza? É assim que funciona. Você pode assistir esse vídeo pelo YouTube ou tá escutando pelo Spotify. Se você está pelo Spotify, depois dá uma corridinha lá para o YouTube, se inscreve no canal e deixa um comentário do que você está achando dessas super revisões. E se você já fez a prova e caiu e tudo mais, essas questões, também deixa um comentário aí, né, pra compartilhar para todos os teus amigos que vão fazer a prova da CEA, beleza? Então vem comigo e como é que funciona. O primeiro capítulo que nós temos da CEA, né, ele é o de Sistema Financeiro, Ambima, PLD e ASG, são 6 questões. E o que foi cobrado nessas últimas semanas? Foi o seguinte, caiu uma questão da SUSEP que estava falando o seguinte: do que a SUSEP tem que adotar de medidas em relação às sociedades seguradoras? Duas eram verdadeiras e duas eram falsas. Quais que eram as verdadeiras? Era fixar os critérios para aprovação dos limites das operações, ou seja, ele fixa o critério, isso é verdade, né? E também nomear um diretor fiscal em casos de má situação econômica da financeira, né, da seguradora, né? Agora, quais que eram as falsas? Era que eles estavam falando sobre remuneração. Estabelecer as taxas aplicáveis às condições de cobertura especial, isso é falso, né? Tu tá falando da remuneração direta, né? E determinar as tarifas e condições facultativas das apólices. Também é falso, tá falando sobre a remuneração. A outra que cobrou foi falando sobre os investidores profissionais. E quem que eram esses investidores profissionais? A resposta era as companhias seguradoras. Tudo que é instituição financeira, quem trabalha no mercado é um investidor profissional. Uma de PLD que caiu falando sobre um banker. E aí ele tem que identificar quais são, né, as operações, né, que tem um intuito, parece, né, lavagem de dinheiro. E daí falaram sobre duas operações, uma que tinha uma rentabilidade muito baixa e outra uma rentabilidade muito alta num curto espaço de tempo. E aí isso são operações suspeitas. Aí a que era muito baixa, fala de uma debênture rendendo 60% do DI, ou seja, rendia menos que a poupança, né, tomando risco de crédito. Suspeito. E a outra ele comprou um pedaço de uma empresa por 40 mil reais e depois, né, o que aconteceu? Ele vendeu um mês depois por 200 mil, uma rentabilidade muito alta, multiplicou por 5 capital. Também ela é suspeita, essas duas são suspeitas. Caiu duas questões também, tá caindo, né, sobre a parte dos códigos Ambima, né? Uma delas falando qual que é o valor para ter um serviço private, 5 milhões de reais, já foi 1 milhão até 2019, já foram 3 milhões até o final de 2023 e agora a Ambima ela cobra 5 milhões de reais a partir de 2024, tá? A outra que falou foi do código de certificação da Ambima, falando que duas eram verdadeiras e duas eram falsas, né? Porque era 1, 2, 3 e 4. O que era verdadeiro do código de certificação que caiu? Falando que os profissionais precisam ser diligentes, né? E eles não podem propagar fake news, né? Eles devem não contribuir para a veiculação de notícias falsas e tudo mais. E a outra que era verdadeira era evitar a adoção de práticas de concorrência desleal. Tem que evitar a coisa desleal, né? E o que era falso, né? Aqui eles estavam falando sobre falso, era o seguinte: era falando que o profissional, se ele sofresse alguma punição a qualquer tempo, ele não podia mais fazer parte de membro fiscal, supervisionário e tudo mais. Não é a qualquer tempo, tá? Não é a qualquer tempo. Não é uma pessoa, foi há 30 anos atrás foi condenado e aí ele nunca mais pode. Então essa era falsa. E a outra que era falsa, que era muito interessante, ele estava falando sobre o quê? Sobre que os profissionais não podem ser influencers, né? Eles não sejam influenciadores digitais de investimento. Eles não podem. E isso é falso, eles podem sim. Então, quando você vê essa dos influenciadores, você já sabe que ela é falsa, e as outras duas que eu te comentei ali, né, elas eram verdadeiras. E caiu também uma questão de ASG falando sobre Chernobyl, e a resposta ela estava vinculando, né, a parte do Chernobyl, do desastre de Chernobyl, né, é que o aumento do número de doenças nas pessoas e de perda da biodiversidade causadas pelas emissões radioativas. Lembra que isso é ASG, é ambiental, social e governança. Só que de Chernobyl ela estava vinculada à parte ambiental. A gente acaba o capítulo 1 e entramos no capítulo 2, que é de economia e finanças, que são 7 questões, normalmente 4 de economia e 3 de finanças, e entra uma parte de análise de projetos, beleza? Aí o que caiu na parte de economia? E essa é uma questão bem interessante, tá? Você vai ver que ele vai te dar um textinho falando sobre a balança de pagamentos, só que ele fala o seguinte, que teve um déficit nas transações correntes, mas
um superávit nos ativos de reserva. Ou seja, o que quer dizer que teve um superávit de ativos de reserva? Que entrou mais dólares do que saiu no Brasil. Então, como a balança de pagamentos é uma composição de transações correntes, conta de capital e conta financeira, se as transações correntes foram negativas e teve uma entrada de dólar, quer dizer que a conta de capital e a conta financeira, no somatório delas, foram maiores do que as transações correntes. É isto. Falou em ativo positivo, ativo de reserva positivo, quer dizer que entrou dólares no Brasil. Então, o somatório, a balança de pagamentos foi positiva, tá? Então, a gente lembra, ativo positivo quer dizer que entrou dólares, então a conta de capital e mais a conta financeira supera a parte negativa das transações correntes. A outra que perguntou pra gente, falando sobre o saldo líquido, né, da renda primária no balanço de pagamentos. A renda primária, ela faz parte das transações correntes. Mas o que é a renda primária? É a remuneração dos trabalhadores, a renda que você tem dos teus investimentos e tudo mais, a renda da carteira, remuneração, renda. Isso é renda primária, tá? Esse é o primeirão que você tem, tá? Porque as transações correntes, né, é tudo que é muito rápido, né? Então é isso que acaba acontecendo. Então ela é dividida em 4 pontas, as transações correntes, que é o quê? As exportações, né, a parte que a gente chama, né, exportação e menos importação, que é a balança comercial, a parte de serviço, a renda primária e a renda secundária. São 4 caras. Só que a pergunta veio exclusivamente de o que é renda primária. Lembra, a renda primária é o trabalho que você tem ou o trabalho que os teus investimentos tiveram, ou seja, os juros das aplicações, esta parada aí, beleza? Uma outra que veio falando sobre um regime de câmbio e tudo mais, blá blá. E aí ele fala o seguinte, se houve uma desvalorização da moeda desse país, qual que foi o efeito inicial esperado em relação ao produto interno bruto e em relação às exportações? E aí, quando a gente tem uma desvalorização da nossa moeda, o que quer dizer isso? Quer dizer que o dólar estava R$5 e foi para 10. É isso que é uma desvalorização, porque agora tu precisa de mais reais para comprar dólares, tá? Os preços dos produtos subiram, né? Quando um carro valoriza, né? O que quer dizer? Que o teu dinheiro tá valendo menos, tá? Então, desvalorização da nossa moeda é isso. Perante o dólar valorizou, tá? O que acontece? Como o PIB, ele é o consumo das famílias, os investimentos das empresas, os gastos do governo e a balança comercial, que é a exportação líquida, né? Quando o dólar dispara, no curto prazo, né? O que acaba acontecendo? O PIB aumenta e as exportações também. É isso que acontece, porque a gente não vai importar, a gente vai exportar, mas fica mais barato para os outros. Então, falou em desvalorização, aumenta o PIB, aumenta as exportações, beleza? E aí, a outra que nos perguntaram foi uma questão de PIB mesmo, né? Falando sobre o conceito de valor adicionado. E o que é o valor adicionado? É quando eu pego uma coisa, eu coloco um trabalho em cima daquilo e vendo por um preço mais caro. Ah, é? Exato. Eu pego uma camiseta branca, pinto ela, paguei R$20 na camiseta e depois eu vendo essa camiseta por 100. Ou seja, eu agreguei sobre os 20 mais 80. Eu vendi a camiseta por 100. O total do PIB é 100. Mas quanto eu, Rafael, agreguei? 80, porque os 20 foi quem me vendeu a camiseta. Entendeu? Ah, é isso, exato. Só que eles te colocam o seguinte, ó, que uma indústria noveleira vendeu móveis, né, por 1.800, só que ela pagou por estes 1.800, né, a indústria, pagou R$500 em matéria-prima, ou seja, sobre a matéria-prima dos R$500, ela agregou mais 1.300, que dá os 1.800. Então, como é que você faz? Pega os 1.800 e desconta tudo que foi bem em serviço no meio do caminho. Neste caso, os R$500 dá os 1.300. E aí, veio umas questõezinhas também, sobre o quê? Sobre a parte, né, sobre finanças. E aí, nessa parte de finanças, o que eles nos cobraram foi o seguinte, uma delas foi uma conversão pura e direta de taxa, falando que era 14% ao ano para 185 dias corridos, tá? E aí é muito fácil você que tá com a HP programada, né? Que é o seguinte, bota 14 no I, 360 no N, 185 R/S, resposta. Tua HP programado é só tu fazer isso. Só que tu tem um detalhe, tá? Ele tá falando em dias corridos. Então lembra que dias corridos, um ano tem 360. Se ele falar dias úteis,
aí um ano tem 252. Mas era só pegar os 14 e trazer, né, para 185, a resposta 6,97, né? Uma outra questão que nos perguntaram foi a questão sobre uma tabela saque e uma tabela price. Aí eles nos colocam 1, 2 e 3, né? Aí o primeiro item, ele falou o seguinte, que a saque, a prestação inicial será maior e os valores pagos de juros serão decrescentes. É verdade, né? A saque, ela tem um S de uma super parcela. A price tem um P de pequenas parcelas, porque as parcelas são iguais o tempo todo. Então a saque começa com uma parcela maior e depois vai diminuindo. E por que diminui? Porque você vai pagando a tua dívida, né? E aí os juros são menores porque você já tem um valor menor devendo, né? Então, tanto na saque quanto na price, né, os juros diminuem, né, não a taxa. O valor pago de juros diminui com o passar do tempo. A outra, falando da price, que as prestações são constantes e a amortização do principal será crescente. Essa é verdade. Mas tu acabou de falar que era decrescente, Toro. Os juros na price, são decrescentes. Se os juros diminuem, a amortização tem que aumentar para a parcela ser igual, né? Então a saque é assim e a price dessa maneira, tá? E o que era falso era que falando sobre o total de juros pagos será o mesmo, independente do sistema escolhido. Isso é falso, né? Falso sim. Na saque tu paga menos juros. Por quê? Como a parcela inicial é maior, você amortiza mais rapidamente, ou seja, diminui a dívida, né? O valor da dívida é mais rápido quando ela está sendo diminuída, beleza? Então era apenas a 1 e a 2 que eram verdadeiras, a terceira ela é falsa, né? E a outra que tem caído é o seguinte, falando que a pessoa tem um valor de imposto de R$ 2.800, que ele pode pagar em 4 parcelas sem juros, sem nada de juros, tá? Mas se pagar à vista, ele tem um desconto. Ou seja, tem juros sim, tem, é um juros que a gente chama de juros embutido, um juros implícito, tá? Porque o valor à vista não são os 2.800, ele é os 2.800 menos os 5% que eles estão dando de desconto. Esse é o valor à vista de verdade. Então esse valor à vista você vai colocar no PV, que pega os 2.800 e desconta 5%. Beleza. O PMT que você vai colocar vai ser os 2.800 dividido por 4 parcelas. Então vai dar ali, né, bonitinho, R$700 aí cada parcela. 4 é o N, né? E aí o 0 é FV quando vai clicar em I. Só que o detalhe é que ele fala que o primeiro pagamento é à vista, a primeira parcela. Ou seja, tem que trabalhar com G begin, G7. Vai dar 3,53%. O detalhe é que depois que você calcula isso, volta para o G8, tá? Para não ficar no begin sempre, que os outros cálculos na prova normalmente tende a ser no end, beleza? Então, se você quer que eu veja esse tipo de questão sendo resolvida de verdade, aprender a fazer uma por uma o cálculo, toda segunda-feira às 19h30, no YouTube, né, eu faço um pré-prova onde eu resolvo 20 questões. Não perde, porque é de graça. Você vai estar aprendendo conteúdo de graça, tá? E aí você já deixa sempre o seu like, se inscreve e compartilha com o teu amigo que está estudando, né? Para ele não perder essa super revisão aqui, que são questões que têm caído na prova. No nosso capítulo 3, que é a parte de renda fixa, renda variável, derivativos, a parte no exterior e a tributação, são 14 questões na prova, beleza? O que eles estão cobrando? Uma delas é bem interessante, falando o seguinte, que não são exemplos de renda tributável, renda isenta e renda de tributação exclusiva ou definitiva. Então eles te botam assim, ó, renda tributável, só que ele pede o não. Ah, é? Exatamente isso aqui. E eles te botam vários tipos. Você tem que perceber que numa dessas que eles estão botando nas alternativas, ele vai falar sobre recebimentos de aluguéis, tá? Essa alternativa que está aparecendo, recebimento de aluguéis, é a verdadeira. Por quê? Ela é uma renda tributável. No entanto, o segunda renda que eles colocam, que é um rendimento de debêntures, ele está linkando com uma renda isenta. E as debêntures não são isentas. Não são isentas. Então, aí você consegue acertar que essa é a alternativa que eles desejavam, beleza? Uma outra falando sobre um investidor não qualificado pedindo para fazer um investimento onde seja isento de imposto de renda. As que são isentas, você se lembra, né? São as partes que são envolvidas em imóveis ou agronegócio. Então marca a LCI lá que vai ser a tua resposta, né? Uma outra questão falando sobre COI, perguntando quais são os documentos que são obrigatórios. Vocês são dois, tá? É o DIG-DIG-E, né? O DIE, né? Que é o documento de informações essenciais, ele é obrigatório, né? E também, né? A pessoa precisa, né,
coletar, né, o termo de adesão, né, o de adesão e ciência de risco. Então esses dois são obrigatórios, o DIE e o termo de adesão. Também pediram sobre nota promissória, pedindo prazo máximo de emissão. Só que eles querem te fazer uma pegadinha, porque muito tempo atrás, até 2015, tinha diferença quando a sociedade anônima era aberta ou a sociedade anônima era fechada, tá? Mas hoje não tem mais nenhuma diferença em relação a isso para a parte, né, das notas promissórias. Tanto as abertas quanto as fechadas são 360 dias, tá? Perguntaram inclusive sobre poupança na prova. E aí a resposta, que a remuneração da poupança é o menor saldo de cada período de rendimento, é o menor na poupança. Lembra que a poupança é horroroso, né? E por ser horroroso, pega a menor, lembra disso, tá? Pediram em relação a títulos públicos, né, do exterior, né, perguntando quais são aqueles de curto prazo. Aí você tem que lembrar dos títulos públicos americanos, né? A gente tem as bills, né, as note e as bonds, né? É BNB, né? Bills, note e bond, né? Bill é até 1 ano, né? Bond é o mais fodástico de todos da televisão, do cinema, então ele é mais de 10 anos, tá? Então, as bills são essas, até 1 ano. Só que daí, eles também pediram um título que fosse privado. E aí lembra do CDB, que é o CD lá nos Estados Unidos. Os títulos que você vai se lembrar de curto prazo são os CDBs americanos, que é o CD, as T-bills e as Commercial Papers, CPI de curto prazo. Nessa questão eles pediram só CD e as T-bills, ok? E aí teve prova que caiu bastante questão sobre o quê? Sobre derivativos, tá? Na média são 3 questões, mas teve prova que chegou a cair 7 questões. Então olha só o que o pessoal comentou sobre as questões da prova de derivativos. Uma delas falando o seguinte, sobre um contrato futuro de boi gordo. Então, que ele representa risco de contraparte do quê? Todos os contratos futuros é câmara de compensação da B3. Tá? É lá. Câmara de compensação da B3. Falou do boi gordo, lembra? É na B3 mesmo. Então, a risco de contraparte na B3. Todos os contratos, não importa se é boi gordo, se é café arábico, se é contrato futuro, não interessa. Contrato futuro de índice, todos os contratos futuros, o risco de contraparte é a própria B3. Tá? Uma questão falando também sobre um prêmio, né? Sobre a pessoa comprar 5.000 opções, tá? Opções europeias. E essas opções, elas estavam no dinheiro, at the money. Ah, mas era um tosto horroroso e tudo mais. Não te preocupa, o cálculo era muito fácil, era 14.500 a resposta. Por quê? Basta você ver a diferença do preço da ação para o preço de venda. Era R$21 o preço da ação e R$21 o preço de venda do exercício. Dá R$4. Só que você pagou R$1,10 por opção. Ou seja, você gastou no seguro R$1,10. Então, se o teu lucro era 4, você desconta 1,10, dá R$2,90 por opção. Só que você comprou 5.000, então dá R$14.500. Só pega o lucro e multiplica por 5.000 que vai dar a tua resposta, tá? Uma outra, mas era mais chatinha o cálculo em si, falando sobre o cupom cambial, o dólar e tudo mais, tá? Resposta era 3,2333 por dólar. Era essa a resposta. Mas era a fórmula inteira, né? Da parte do dólar futuro. E aí o dólar futuro, né? Ele tem uma formulazinha meio chata, que é o dólar futuro igual ao dólar à vista, multiplicado, né, pela taxa Brasil dividido pela taxa americana. Essa fórmula ela não é dada na prova. Mas a única questão que perguntaram e caiu na prova nesse último período, a resposta era R$3,233333 por dólar, tá? Então era um monte de 3, mas um 2 no meio, tá? Lembra do 3 que tu não vai errar essa questão, tá? E aí dentro disso, botaram um gráfico que parecia um V de vitória. Um V de vitória é, se você errar a vitória, você vai ser derrotado. Lembra disso, tá? Por quê? Porque a estrutura chama Straddle. Straddle, S-T-R-A-D-D, D de derrota.
LE. Então você compra uma straddle, você fica long straddle. Quando aparecer esse gráfico do V, você vai lembrar da straddle. Por que tem dois Ds? Porque o preço do strike, ele acaba sendo o mesmo. Então ele se conecta e acaba montando esse V aqui, ó. Então um strike de uma ponta, um strike na outra, eles se unem e acaba montando o V da straddle, que é uma compra de volatilidade. Perguntaram também sobre uma empresa de setor de metalurgia, que ela adquiriu 5 máquinas de uma empresa norte-americana e ele quer se proteger. Se ele está comprando as máquinas e vai pagar no futuro, ele tem que pagar em dólar no futuro. E o medo é que ele não tenha dólares para pagar. O que ele faz? Ele assina um contrato para comprar os dólares. Que contrato ele assinou? Ele compra uma NDF, um Non-Deliverable Forward, NDF de dólar, tá? Então ele vai comprar os dólares, assinando um contrato chamado de NDF. É isso que faz um importador. Ele compra dólares para se proteger. E aí, então falei bastante questões aqui sobre derivativos, tá? Também cobraram as partes de renda variável. Do que eles cobraram? O que é o Índice de Governança Diferenciada, o IGC? É o novo mercado, nível 1 e nível 2, são as empresas que têm que estar listadas nesses três, né? São os 3 níveis de governança, tá? Uma outra perguntaram, falando sobre London Stock Exchange, tá? Mas falando do quê? Ele tá falando de uma dívida no exterior, blá, blá, blá. É GDR, mas é dívida. Mas é que dívida é a Eurobonds. Só que nessa da London Stock, né? Estoque de ações, eles estão falando das ações na Bolsa de Londres. Então são as GDRs. BDR é quando é no Brasil, ADR é quando é nos Estados Unidos e GDR é quando é em qualquer outra parte do mundo. Então, se você lê London, você lê Londres, lembra da GDR, que é global, ok? Também pediram aqui, estão pedindo no capítulo 3, né? Quais são as variáveis que fazem a composição do VAC? Lembra que VAC é WACC. Quantas letras diferentes nós temos? 3, W, A e o C. Então, são 3 variáveis. Capital próprio, capital de terceiros e a alíquota do imposto de renda, tá? O VAC em português significa custo médio ponderado de capital. Não pediu o cálculo, só queria saber se você sabia quais eram as variáveis do VAC. Simples assim, essas 3, tá? Essas 3. Então, tranquilamente aí, era para acertar essa questão. Então, a gente entra agora no capítulo 4 de fundos de investimentos, que é o total aqui, são 13 questões. Mas olha só, essas questões aqui, que são as mais cobradas aqui, tá? Que estão sendo cobradas na última semana, eu criei um arquivo com as 100 questões mais cobradas nas últimas semanas aqui, tá? As 100 questões. Toro, como é que eu tenho acesso a essas questões? Vai lá no nosso perfil do Instagram, o @academiarafaeltoro, lá, e escreve 100 questões da CEA. Escreve lá, que eu vou te encaminhar estas 100 questões com gabarito. Vai ter a questão toda ela bonitinha para você ver e o gabarito para você poder ali acessar e saber qual que é a resposta, beleza? Então entra lá e você vai ver exatamente essas questões que eu tô comentando para você. Entrando no capítulo 4 de fundo de investimentos, o que eles nos cobraram? Foi o seguinte, ó. Perguntaram quais são as atribuições do gestor, né? Aí eles te botam um 3, só que nessa ele pediu o exceto, ou seja, aqui não é. Então aqui não é atribuição do gestor, é elaborar todos os documentos relacionados ao fundo. Não é a função dele elaborar todos os documentos, tá? Uma que mudou a resposta, tá? Falando do FIC-FDIC. O FIC-FDIC, né, que é um fundo de investimentos em cotas de fundo de investimento, ou seja, ele é um fundo que investe em outro fundo. Por que mudou? Antigamente, né, era 95%, tá? Os FICs, eles são 95%, exceto o FIC-FDIC. O FIC-FDIC é um fundo que investe em um fundo de direitos creditórios, tem que investir 67%, tá? O FDIC tem que investir 50% em direitos creditórios. Mas o FIC-FDIC é um fundo que investe no FDIC. E este FDIC que investe 50%. Então, o FIC, 67%. O FDIC, 50%. Não confunde esse número. Antigamente, o FIC-FDIC, ele era de 95%. Agora é 67%. Os demais FICs, FIC de renda fixa, renda fixa de ações, qualquer outro FIC é 95%, tá? Perguntaram para mim e para os alunos, que era o seguinte, ó.
Um gestor não pode aplicar recursos em ativos financeiros negociados no exterior, tá? O que ele não pode? Qual tipo de fundo? Renda fixa simples, ele é tão simples que ele não tem API, só pode ser de regime aberto, mas ele não pode investir no exterior, tá? Então, é o renda fixa simples, que não pode ter aplicação no exterior. Uma questão interessante, perguntando qual que é a relação do processo de securitização de um FDIC e qual que é a sua finalidade, né? Então, normalmente a securitização eles acabam colocando nos CRIs e nos CRAs, mas colocaram, né, falando sobre o FDIC. E qual que é a finalidade? É transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis, tá? Isso significa securitização. A gente pega um monte de cheque que ninguém consegue negociar, bota num lugar, transforma em outra coisa. Isto é um processo de securitização. Transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis, tá? Perguntaram da questão da Érica. A Érica, ela diz que é uma investidora e blá blá blá. E aí ela coloca o seguinte, ó. Que a Érica, ela quer renda fixa diversificada, ela quer um regime aberto, ela quer gestão passiva e que pudesse pagar dividendos. Olha só as 4 coisas que pediram para a Érica, tá? Ativo, é um fundo passivo, aberto, dividendos, renda fixa. É isso. A resposta é ETF. ETF, Thor? Exatamente. Os ETFs, desde 2023, é permitido na legislação brasileira pagar dividendos. Primeiro ponto. Segundo ponto, os ETFs é uma carteira passiva, bem diversificada. Então, ele pega a renda fixa, tem ETF de renda fixa, passiva. Pode pagar dividendos, tá? E o outro regime aberto, mas negocia na bolsa. O ETF, ele é um ET, ele é um fundo ET. Por que ET? Porque mesmo negociado na bolsa, ele é de regime aberto. Então, a Érica vai investir num ETF. Perguntaram também sobre os códigos ANBIMA, sobre administração e gestão de recursos de terceiros, tá? E aí ele fala o seguinte, numa delas, a ANBIMA também tem a sua classificação dos fundos. Fala que o cliente ele quer investir em taxa de juros, índice preço e moeda estrangeira. Dentro das classificações da ANBIMA, tá? Existe o multimercado juros e moeda. Apareceu a palavra juros, apareceu a palavra moeda, é juros e moeda. Essa classificação multimercado juros e moeda não existe na classificação da CVM, mas para a ANBIMA existe sim. Então, perante a ANBIMA, juros e moeda. Falaram sobre, então, o código, né? E o que é essa relação fiduciária que o código diz, né? Da instituição perante os investidores? Que as empresas, né, as instituições administradoras precisam ter uma relação, né, fundamentada em quê? Em confiança e lealdade. Confiança e lealdade. Então, a relação fiduciária, fidúcia quer dizer de fé. Ela é fundamentada em confiança e lealdade. Também pediram, né, qual que é o conceito, né, de um fundo que é destinado a um grupo determinado de investidores que tem entre si vínculo familiar ou societário. Para a ANBIMA, é o fundo reservado. Não existe fundo reservado para a CVM, tá? Não existe o conceito fundo reservado para a CVM, tá? A CVM, ela tem os fundos exclusivos ou os fundos restritos. Reservado é uma classificação, é um conceito da ANBIMA. Da mesma forma que na CVM se chama marcação a mercado, na ANBIMA se chama apressamento de ativos. Então, a ANBIMA tem outros nomes. Então, essa parte familiar, fundo reservado, beleza? E aí, falaram também, né, sobre a questão, né, sobre o que a parte do risco de liquidez e como é que funciona o risco de liquidez, né, a gestão do risco de liquidez. Essa é uma função do administrador e do gestor. É conjunto isso. Os dois são chamados de prestadores de serviços essenciais, tá? O administrador e o gestor são prestadores de serviços essenciais. Questão que mudou a resposta desde maio, que é o seguinte, falando sobre os fundos imobiliários. Aí fala sobre como que um fundo imobiliário ele passa a ter a isenção da distribuição dos dividendos. Como que funciona? São 3 itens, tá? O fundo tem que ser negociado, né? As cotas desse fundo tem que ser negociado em bolsa ou balcão organizado.
O cotista não pode ter mais do que 10% da totalidade, tá? E o fundo tem que ter no mínimo 100 cotistas. Presta atenção, vem comigo, é 100 cotistas. Antigamente eram 50, mas no final de 2023 a legislação mudou. Então, depois que passa essa mudança, ele espera mais ou menos 6 meses, né? A prova já tá cobrando 100 cotistas, tá? Fica ligado comigo aqui, tá? Tá sempre atualizado o material. Uma questão também que ele fala sobre o Antônio, 70 anos de idade, ele tem 1 milhão, quer uma renda de 25 mil, e vai aparecer nesse texto gigantesco um conjunto de palavras em inglês chamado buy and hold, tá? Buy é comprar e hold é segurar, tá? Então ele quer uma estratégia passiva, chamada buy and hold. E aí o que você tem toda aquela estrutura? Tu tem que falar o seguinte, ó, tu vai escolher a carteira administrada, constituir a carteira administrada para o investidor se beneficiar das isenções de LCI e LCA, tá? E na venda de ações até 20 mil reais. Carteira administrada não é um produto, é um serviço. Então todos os produtos continuarão com o Antônio. E o Antônio é uma pessoa física, ele vai ter as isenções nesses produtos, tá? Então quando aparecer esse texto gigantesco e vir lá, aparecer para você buy and hold, você já sabe, né? Você vai na carteira administrada. O ponto é que tem duas alternativas com carteira administrada, tá? Mas então você vai na carteira administrada que tá falando sobre os benefícios fiscais. Maravilha? Questão de tributação, falando sobre o seguinte, que o investidor aplicou num fundo, tá? Num fundo, e aí esse é um fundo de renda fixa curto prazo, e ele aplicou 100 mil reais, tá? E aí passou um período e valorizou 10%. O quanto que ele vai ter? Curto prazo, tá? Tanto os fundos abertos quanto os fechados, não interessa mais, eles têm come cotas, tá? E que o come cotas do fundo curto prazo, ele é de 20%. Então, os 10% daria 110 mil, vai perder 20%, ou seja, vai para 108 mil reais, tá? 108 mil reais, tá? E aí vem uma questão extremamente interessante que estão pedindo, né? Que ele quer saber qual que é a rentabilidade final do investidor. Ele tem 5.250 mil reais. Só que ele investe a partir do dia 1º de dezembro. E ele fica com o dinheiro até dia 30 de julho. 30 de julho. Só que o que acontece? No final de maio, que ele nos dá ali o período, tem o tal do come cotas. E aí esse é um fundo, né, de longo prazo. Então o que acontece? Eles nos falam que tem o período até o primeiro come cotas ali, ele tem uma rentabilidade de 2,40%. E depois do come cotas até o resgate, ele tem uma rentabilidade de 1,10%. A resposta é muito próximo a 5.400.000. A resposta é 5.397.942 reais com 48 centavos, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai crescer o dinheiro 2,40, tá? Vai ter um dinheiro e você vai aplicar o come cotas de 15%, porque é longo prazo. Beleza? Beleza, Arthur. Vai ver que o dinheiro diminuiu. Diminuiu e tudo mais. Mas você tem ali a rentabilidade bruta. Você tem a rentabilidade bruta anotada, beleza? O imposto pago. Pagou o imposto, diminuiu o patrimônio. Vai crescer mais 1,10. Vai ter uma nova rentabilidade. É verdade. Beleza. Esta nova rentabilidade você vai pegar como a rentabilidade bruta. A primeira rentabilidade bruta que você tinha, lembra? A primeira rentabilidade, primeiro período, sim. Você soma os dois. Você soma os dois valores de rentabilidade bruta. Por que eu tô te falando isso? Porque o come cotas foi de 15%. Só que o período que ele fica ali não é 15%. O período que ele fica no fundo é 20%. Então, o que acontece? Como você anotou os dois valores de renda bruta, o que você tem? Soma as duas rendas e aplica 20%. Você vai ver o quanto de imposto de fato ele teria ter pago e quanto que deveria ter sobrado, ficado no final, tá? Touro, e o imposto que eu já paguei? Tu ignora. Tu já teve um impacto, você já diminuiu. Se você fizer isso, você vai acertar. Cresce o dinheiro 2,40, aplica o imposto. Beleza, mas deixa anotado o valor bruto. Beleza? Ok, depois você cresce mais 1,10%. Beleza. Primeiro valor bruto, segundo valor bruto. Soma os dois valores brutos, desconta o imposto de verdade, os 20%. Ignora o come cotas que você fez. Você já utilizou ele na primeira etapa, tá? Vai dar 5.397.000 reais. 5.397, né? Lembra disso que você vai acertar. Entramos agora na parte de previdência, que são 8 questões na tua prova, tá?
que estão cobrando. Fala o seguinte, que ele aplicou num PGBL e ele quer saber na fase de contribuição quais os riscos que tem. Quando ele pergunta sobre todos os riscos na fase de contribuição, a Anbima tem considerado que existe o risco de crédito da seguradora, tá? Mais o risco, né, de mercado dos ativos, tá? Então ele tem os riscos desses dois. O risco de crédito da seguradora e o risco de mercado dos ativos. São esses dois que ele tem, beleza? Então, esses são os dois carinhas aqui. Também estão perguntando que é o seguinte, que para uma pessoa poder ter o benefício fiscal do PGBL, ele tem que estar fazendo o quê? Só pode quem for contribuinte da Previdência Social, né? Que é o RGPS ou RPPS. Tem que estar contribuindo para um dos dois, tá? Tem que estar contribuindo. Senão não pode fazer o tal do PGBL. Pedem também sobre em relação ao plano VGBL. Colocam 1, 2 e 3, tá? Aí o que acontece? Na 1 diz que tem um risco de déficit atuarial no período de acumulação. Não existe risco de déficit atuarial no período de acumulação. Só no VGBL não tem risco de déficit atuarial, tá? Então, essa é falsa. Aí, a única que é verdadeira é uma que parece na sua escrita que é falsa. Que ele tá falando o seguinte, o participante pode complementar a renda recebida no plano de previdência oficial sem limite máximo. Por que que parece isso aqui? Por que que aparece verdadeiro? Porque quando a gente lê ali a parte de sem limite máximo, muitas vezes a gente vincula aos 12% do PGBL. Mas ele não está falando sobre as minhas despesas. Ele está falando o seguinte, olha, se a pessoinha tem uma previdência social, eu posso ou não posso fazer uma contribuição em previdência sem limite? Posso? Pode, né? Então eu posso complementar, se eu ganho 5 mil de previdência social, eu poderia ter 95 mil de previdência privada. Isso é o que ele está falando ali. Essa é a única que é verdadeira, tá? Porque a terceira que você tem colocado é falando que sobre a dedução das contribuições, que não possui limite máximo. São dois erros aí, né? Primeiro que no PGBL tem 12%, segundo que VGBL não tem não posso utilizar como dedução. Eu não uso como dedução, beleza? Outra que pediram, falando sobre a pessoa, ela quer fazer uma portabilidade, só que ela te fala, eu quero uma renda a prazo certo. E aí, você tem que dizer o que você tem que analisar. Menor taxa de administração, menor carregamento, que são custos, mas quando escrever prazo certo, você tem que dizer que é indiferente a escolha da tábua atuarial, porque como é prazo certo, ele não vai cometer renda vitalícia. A renda vitalícia é essa aí, que é a que mais tem impacto, né, na parte da tábua atuarial, tá? Na renda a prazo certo é indiferente. E a gente quer pagar os menores custos possíveis, tá? Mas, Toro, só cai previdência a parte teórica? Não, cai uns cálculos também. Uma delas, falando que a pessoa quer uma renda vitalícia mensal de 15 mil e nos dão um rendimento líquido de 0,60. Aí é uma barbada, né? Fácil assim? É, porque aí a tecla é percentual T, né? 0,60 Enter, 15 mil percentual T. Pronto, vai te dar 2,5 milhões, ok? A outra, falando que a pessoa, né, ela quer ter uma renda suficiente, né, de 20 mil reais, uma renda vitalícia de 20 mil reais. E ela possui um valor investido hoje de 100 mil. Como é que ela tem que fazer para aplicar mensalmente? O primeiro ponto ali, que a gente está falando ali, né, a gente vai ter que achar o percentual ali e tudo mais, né, para a gente poder ter ali o total para ser acumulado. Mas a resposta que tem sido é R$ 1.135,79. Você encontra o total baseado na renda vitalícia e este total que você precisa, você vai calcular usando depois no segundo cálculo, usando como FV. Primeiro, você faz o cálculo de trás para frente. Primeiro, o quanto você tem que acumular para ter uma renda de 20 mil reais. É isso? Exato. Depois, você calcula como que você faz para chegar nesse valor total. 100 mil aplicado, usa a taxa, bota lá o valor total que precisou, lá no FV, e clica ali no PMT que você vai encontrar a tua resposta. Uma outra questão também pedindo sobre renda vitalícia, né, que é interessante, ele fala o seguinte, que a pessoa ela quer ter uma renda de R$ 3.200, mas nos dão a taxa nominal de 0,90 e nos dão a inflação 0,38. A Anbima considera nos cálculos, quando é essas rendas vitalícias assim, tá, que você não precisa descontar a inflação através de juros compostos. Não, pode fazer um juro simples. 0,90 Enter, 0,38 menos, dá 0,52. Essa é a taxa.
e aí você bota os 3.200 e bota percentual T, você vai encontrar 615 mil reais. Então lembra, quando vier cálculos de renda vitalícia e tiver inflação, você não precisa fazer descontos através de juros compostos, pode fazer através de juros simples, facilmente ele, tá? E para finalizar esse nosso capítulo aqui, eles pedem um cálculo, né, para você analisar qual dos planos é o mais benéfico para o investidor, te dando a taxa de administração e o carregamento de 4 tipos de estrutura. Tanto de carregamento, tanto de administração. Tanto de carregamento, tanto de administração. E é isso que ele quer saber. Qual que é? O que é a ideia? Quanto menos custo possível que você tiver, melhor vai ser. Então, o que acontece? O ponto é que o carregamento é comprado uma vez só. E a taxa de administração é por ano. Então faz um cálculo de padeiro. Pega o seguinte, são 10 anos, são 10 vezes o 0,5% da taxa de administração. 10 vezes 0,5 dá 5. O carregamento é uma vez só, 4, vai dar 9%. Se você testar todas as alternativas, você vai ver que a que tem 4% e meio de administração é a melhor delas, porque é o que menos custo você vai ter. Então a resposta foi 4% e meio de administração. Entrando agora no capítulo 6, estatística e gestão de carteiras, tá? Ao total, são 10 questões que vão cair na tua prova sobre isso, tá? Então é o seguinte, uma delas que cobrou foi, ele falou o seguinte, que a pessoa tem R$40 de preço médio da ação, ok? Só que um desvio padrão de R$5. E ele disse que ele quer um intervalo de confiança de 95%. 95% são 2 desvios padrão. Quanto que é o desvio padrão? 5. Eu não tenho 2 desvios? Sim. Então 5 vezes 2 é 10. A partir dos meus 40 pode oscilar R$10 para cima ou para baixo. Ou seja, de 30 a R$50. Este é o cálculo. A outra, falando sobre, te dá 3 cenários do estado da economia, um de crescimento, um de neutro, um de recessão. Ele pede qual que é o lucro desta empresa, esperado, né? E qual que é a variância disso, tá? O lucro disso é 5.125.000. Basta pegar a probabilidade e multiplicar pelo retorno que estão te dando. Quando você fizer isso, você vai ter 3 cenários, soma os 3 dá 5.125.000. Já a variância é um cálculo mais chatinho quando estão falando em cenários, mas a variância é 2,80 da questão. 2,80, beleza? Outra questão de cálculo, que aí a prova não dá a fórmula, tá? Que é do beta. Ele pede qual que é o valor do beta. Só que ele te dá através da covariância e da variância, tá? Então, como é que você faz? Você pega o maior valor que vão te apresentar, que é 0,005, e divide pelo menor, que é 0,004, tá? Em cima vai o maior, e embaixo vai o menor. Você pode decorar isso aqui pela quantidade de letras. Quem que é maior? Covariância ou variância? Covariância é maior. Então, em cima vai maior, covariância dividido pela variância. Quando você fizer isso, dá 1,25, tá? Uma outra questão de cálculo que estão nos pedindo é o do desvio padrão de 2 ativos na carteira, tá? E eles te botam um valor do X de R$20.000 e uma outra de R$50.000, tá? Aí eles te dão as volatilidades e tudo mais, tá? Ó, 2 mais 5 dá quanto? Dá 7. A resposta é 7,14, tá? 7, o dobro do 7. 14. 7,14 está sendo a resposta dessa aí que está dando aí sobre a nossa parte, né? De desvio padrão de 2 ativos da carteira, que é o risco total dessa carteira, tá? Uma outra questão ali interessante, falando sobre uma questão do que são componentes que impactam, né, no retorno ajustado ao risco, tá? E eles te colocam alocação estratégica, alocação tática, seleção dos instrumentos e rebalanceamento. Rebalanceamento não faz parte dessa questão, tá? Isso é falso, tá? O que entra é a alocação estratégica, alocação tática e seleção dos instrumentos. Então é a 1, 2 e 3 é a nossa resposta verdadeira, ok? E aí também estão pedindo, né? Gosto de falar sobre os tipos de risco. E aí, perguntando, quem que complementa o VAR, o Value Risk, o Stress Test? Outra, o mercado de capitais considerado eficiente é o quê? Quando os preços atuais dos ativos negociados refletem todas as informações. O mercado ele é eficiente quando todas as informações estão refletidas nos preços de hoje. É isso que é o mercado eficiente.
Uma outra questão que tem pedido, né, é o seguinte: qual que é a diferença da tática, alocação tática, da alocação estratégica? A alocação tática, lembra, tática tem menos letras que estratégica. Ou seja, tática é curto prazo e estratégica é longo prazo. No texto veio buscar obter ganhos com variações transitórias nas relações de valor entre os ativos, ou seja, relação transitória é curto prazo, né? É transitar aqui rapidinho ali que você tá acontecendo, tá? E aí, fala uma questão de análise de carteiras, né? O que você deveria escolher e tudo mais, tá? Que é o seguinte: um cliente apresenta o perfil agressivo, busca uma estratégia que tenha potencial crescimento de capital a longo prazo, acima do custo de oportunidade e inflação. Ele quer acima disso, tá? Com tolerância ao risco de mercado e sem necessidade de liquidez. Todo esse texto você vai identificar ali dentre eles, né, juros reais. Juros reais, e aí a outra que eles vão pedir é multimercado e renda variável. São 3 itens: juros reais, multimercado e renda variável, tá? Como ele não quer liquidez, ele quer acima e tudo mais, né, e tem tolerância ao risco, pode ser renda variável, multimercado e onde você identifica direto, juros reais. E aí, pra gente finalizar esse capítulo, vem a parte, né, do índice de Basileia 3. Aqui vem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque existe um texto do índice de Basileia que a Ambima pegou o texto inteiro, fez um Ctrl+C, Ctrl+V do texto e jogou na prova. Mas é para preencher lacunas. Aí falou o seguinte: considerando os objetivos de Basileia 3, o foco da regulação, e aí o texto que preenche deixou de ser o capital regulamentar total e, aí vem o outro texto, passou ter como referências a parcela do capital que é determinante da capacidade de, aí outro texto, absorção de choques pelas instituições e que apresenta melhor qualidade. Então deixou de, passou a e absorção. Qual que é o grande detalhe? Antigamente, na parte de Basileia, que é esse o risco de insolvência, eles olhavam todos os ativos. Só que quando a gente passa por uma grande crise, né, os ativos que eu não consigo transformar em dinheiro muito rapidamente, eles não deveriam ser considerados para essa análise de passar em grande crise. Veículos, imóveis e tudo mais. Então, por isso que ele fala, dentro disso, que ele deixou de ser o quê? Deixou de ser o capital regulamentar total. Não é mais o capital total, não é? E aí ele passou a, né, ter como referência o parcela de capital que é determinante da capacidade de absorção. Ou seja, só vai entrar para análise da Basileia agora, né, o capital que consegue absorver os choques que estão acontecendo, quando tem muita volatilidade e tudo mais. Qual que é o capital? O que eu tenho de liquidez que eu consiga pagar o meu curto prazo? É essa a ideia. Então deixou de, passou a absorção. Beleza? E a gente vai entrar agora aqui no nosso capítulo 7, o último capítulo. Mas o seguinte, você que está escutando, você está vendo aqui, vou te fazer um convite. Dia 19 de agosto, a gente vai ter o Desafio CEA com sorteios de bolsa, tá? E fica ligado lá no nosso Instagram também, tá? Que eu vou divulgar todas as informações. Mas o que é o Desafio CEA? Eu te preparo para ser um especialista em investimentos em 30 dias. Em 30 dias você sai com a tua certificação e você consegue atuar com todo esse conteúdo que eu tô te passando para você aplicar com os teus clientes em apenas 30 dias. Além de diversos bônus que a gente faz quando a gente faz o Desafio CEA, tá? Então, dia 19 de agosto eu te convido às 19h30, tá no nosso perfil do YouTube, onde eu vou falar sobre todo o Desafio CEA que vai estar ocorrendo. Em 30 dias eu não só te aprovo, como eu te transformo num especialista em investimentos. O capítulo 7 vem de planejamento financeiro e finanças comportamentais, são 12 questões. O que tem sido cobrado aqui, tá? A parte de finanças comportamentais, na média, são 4 questões. Tem próximo que vai cair 2 questões, tem próximo que vai cair 5 questões de finanças comportamentais, tá? Uma delas que eles colocaram foi o seguinte: vai ter um texto inteiro do Douglas e vai falar: a mídia financeira exaltou a alocação realizada por esse fundo. Contudo, alguns comentaristas recomendaram o resgate, prevendo uma queda substancial na cota. Se o Douglas fizer o resgate, o que acontece? Como ele está escutando essa informação agora, é disponibilidade, é uma informação recente. A outra fala do Augusto. E aí o Augusto é um funcionário de um banco e tudo mais, tá? Aí ele escuta o seguinte: o consenso de mercado é de que os tais papéis devam sofrer queda devido a uma crise que se aproxima. Só que o Augusto, ele afirma que ele vai manter a posição no banco. Por quê? Porque ele e o time dele vão trabalhar para que a ação não sofra desvalorização.
Meu Deus do céu, duas ali são coisas muito parecidas, porque uma fala dos comentaristas e a outra também. Só qual que é o detalhe? A essa do Augusto, ele tá falando assim, eu vou trabalhar tão forte, meu time tão forte, dentro do banco, que tem 100 mil funcionários, a gente vai trabalhar tão bem que as ações não vão desvalorizar. O que é isso? Ele tem a ilusão que consegue controlar o futuro. Isso é a ilusão do controle. Uma outra que pediu sobre teoria de finanças comportamentais, de 1 e 2, tá? E é para você botar se é correta, incorreta e tudo mais. Aí a resposta era incorreta e incorreta, tá? E aonde você percebe? Na 1 ele fala todo um texto e fala, as pessoas aprendem com a experiência. Incorreto. As pessoas não aprendem com a experiência nas finanças comportamentais, tá? E a outra eles falam sobre precificar através de fluxo de caixa. Tem número aí. Tem cálculo. Se tem cálculo, não é finanças comportamentais, é finanças tradicionais, é Markowitz, tá? Então a 1 e a 2 elas são falsas. Questão clássica nossa, né, que tem caído em toda a prova, que eles te dão um balanço e eles pedem para você calcular um índice de endividamento. E aí esse endividamento, né, é lembrar, né, que a política que nós temos do governo PT é uma política de endividamento. Eu me endivido, pego recurso, faço investimentos para eu colher frutos lá na frente. Essa é uma política macroeconômica que se tem. Ah, eu não gosto dela. É outra coisa, é uma política que se tem. Pego o recurso para eu querer fazer obras e dentro dessas obras vão fazer com que o país cresça. É uma política, existem vários tipos de política. Por que eu tô te falando isso? Porque aí você vai lembrar que o endividamento tem o número do PT, e o PT é 13%. A prova tem cobrado isso aqui e tem dado sempre 13%. Mas basta você pegar o quê? Os passivos que você tem, ou seja, todas as tuas dívidas, tá? E dividir pelos teus ativos, tá? Quando você fizer isso, você vai encontrar 13% na prova também, tá? A outra que fala sobre a gestão financeira é o seguinte, ele fala sobre 1, 2 e 3 e perguntando o que a gente tem que analisar, né, ter, né, na elaboração do orçamento pessoal, né. O orçamento pessoal, né, ele entra, aqui são verdades, considerar a sua situação financeira atual e as projeções futuras de geração de caixa, ou seja, entrada e saída de dinheiro, verdade, determinar o esforço necessário para acumular recursos frente a necessidades atuais e futuras. Ou seja, de novo, entrada e saída, e aí o que é falsa é avaliar quais os produtos financeiros mais adequados para constituir reserva de emergência. Não, a gente não avalia produto. Para montar o orçamento pessoal, a gente não avalia produto, a gente olha entrada e saída. Por isso essa terceira ela é falsa, tá? Então, beleza? Daí tem uma delas que a nossa resposta sempre é Pareto. Pareto, 80-20. 80% ativo limite de risco, 20% ativos com risco. Ele fala de uma pessoa que quer ter uma renda de 84 mil reais e tem um patrimônio de 3 milhões. Aí você tem que ter essa alternativa. Mas sempre essas é 80% em ativo livre de risco e 20% com risco. Pareto, 80-20 é Pareto, tá? E aí entra sobre as questões de planejar. Nossa, pode aparecer a palavra planejar, mas é ambima. Só que na prova, aqui no capítulo 7, nós estamos falando de planejamento financeiro. E quem define as etapas do planejamento financeiro, quem que é? É o documento da Planejar. Então, por isso, segundo o documento da Planejar, tá? E aí o que eles botam? Numa delas é, na coleta de dados, tá? O que a gente tem que ter ali na questão dos questionários? O que o questionário é capaz de fazer? E todas são verdadeiras, todas, tá? Identificação da situação patrimonial, entender os objetivos e metas do cliente, avaliar os valores e determinar o perfil de risco do cliente. Tudo isso a gente faz na parte da coleta, tá? No questionário, tá? 1, 2, 3 e 4, tudo é verdade. A outra que tem que cair também sobre na fase da coleta, né? E aí, eles pedem, né? Aí botam 1, 2, 3. Definir a responsabilidade de ambos, tá? Então, durante o trabalho e tudo mais, tá? E aí, identificar eventuais problemas de saúde desse indivíduo e identificar as relações familiares. E aí, isso é importante. Por quê? Porque normalmente essas que estão pedindo de 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, né? Normalmente todas são verdadeiras. Todas, normalmente são todas. Mas nessa, especificamente nessa, né? Definir responsabilidade de ambos, isso é falso. Não se faz isso, não se faz na coleta. Se faz na etapa 1, definir o escopo de relacionamento. É isso que acontece, tá? Por quê? Porque é o seguinte, as etapas do planejamento financeiro, eles são 6, né? É o decadinho. Definir escopo, etapa 1, é onde você define a responsabilidade de ambos. Depois da coleta, você coleta e identifica as coisas. Depois você analisa, desenvolve plano, implementa e monitora. Então, na coleta, não se define a responsabilidade de ambos, mas se identifica eventuais problemas e familiares e tudo mais, tá? Então, cuide que essa aí é uma das poucas questões que não são todas que são verdadeiras na parte de planejamento, beleza?
Aí nós temos umas questões que também estão cobrando, né, da gente do quê? Sobre a RCVM 30. O que é a RCVM 30, Tora? A RCVM 30 é a API. API. A resolução CVM 30 é API. Então é simples assim. Ah, é exatamente isso, tá? Aí o que estão falando sobre isso, tá? Tá? Que aí ele fala o seguinte, ó, como o API ele é feito, né, de três pilares, né, objetivo, situação financeira e conhecimento, por isso a gente chama de SICOB, né, situação financeira, que é o dinheiro, objetivo, né, que é toda a parte de tempo, prazo, né, tudo mais, né, e a parte de conhecimento, que são as suas experiências, né, aí muitas vezes a prova pede coisa específica. Então, por exemplo, né, o cliente possui conhecimento necessário para compreender o quê? A natureza das operações, porque esse é o pilar do conhecimento. Pediram isso, né? Outra coisa que nos pediram, né, é o que eu tenho que fazer, né, para analisar e classificar as categorias dos produtos com que atuem. E aí a gente está falando sobre o quê? Os riscos associados e a existência de garantias. Eu preciso falar sobre os riscos associados e eu preciso falar sobre a existência de garantias para analisar e classificar a categoria do produto que vai ser ofertado ali, tá? Então essa é outra questão que tem sido cobrado. E outra que é interessante é uma seguinte, ó. Fala que o especialista ele encontrou divergência entre o API e o que é verbalizado com o potencial investidor. Então ele olha o API é uma coisa e o que a pessoa está falando é outra coisa durante, né, a entrevista, tá? Então, aí ele identificou que o API do cliente ele é conservador. Então, para recomendar coisas, o que tem que ser visto, tá? Aí bota 1, 2, 3 e 4. A única que é falsa ali é o retorno esperado. Porque a pessoa pode ficar dizendo muito ali que ela é conservadora e tudo mais, blá blá, e diz o seguinte, mas eu quero 50% ao ano. Não, 50% ao ano é arrojadíssimo, né? Então, o retorno esperado ele não vai analisar. O que ele vai analisar? A atitude diante dos riscos, ele vai ver a reserva de emergência constituída, vai ver a idade do investidor, porque a idade também ele vê essa parte de perfil que a pessoa pode estar ali, né? Pessoa muito jovem pode tomar mais risco, pessoa mais lá na frente, lá na sua idade, como um jovem por mais tempo, né? 60, 65, 70 anos, ele não pode tomar mais tanto risco, né? Então, o retorno esperado você ignora, porque tá divergente, beleza? E para finalizar, uma questão bem interessante, ele fala o seguinte, que um cliente, ele tem lá um valor lá e ele quer ter um objetivo em tal data. Ah, como assim? Ele tem um valor em 2017 e ele tem um objetivo para fazer tal coisa em 2019, tá? 2 anos, tá? Só que o dinheiro que ele tem hoje, analisado nesse prazo, ele atinge o objetivo em 2 anos, baseado na taxa pré-fixada. Ele olha a taxa de juros do mercado, se eu trancar minha rentabilidade, eu chego no meu objetivo. Então o que você tem que recomendar para ele? Um CDB 100% da taxa pré. Porque se você tem lá um valor de 100 mil reais hoje, o teu objetivo é pagar uma dívida de 120 mil daqui a 2 anos, ou comprar um carro, comprar um imóvel, qualquer coisa, que você sabe que lá no final vai estar aquele valor, O que você faz? Você já tranca a rentabilidade e pronto. Porque aí você já consegue garantir, porque o dinheiro é apenas um meio de troca. O dinheiro ele serve para a gente conquistar nossos objetivos financeiros. Então, se você já sabe, você já tranca rentabilidade, beleza? Então, eu passei aqui para você 70 questões que caíram nas últimas semanas nas provas da CEA. Mas olha só, você percebeu que eu falei pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, o que é o grande intuito aqui? Que é o seguinte, nós temos até um aplicativo que faz isso, sério, o Quiz ART. Qual que é o intuito? Em vez de você ficar fazendo tabelinha em casa para decorar que o título pós-fixado é LFT, que a parte do título livre de risco é LFT, que o título pré-fixado é LTN, em vez de você ficar fazendo tudo isso, fazer tabelinha em casa, você poderia estar aprendendo e jogando ao mesmo tempo, porque a cada 1 minuto eu vou te fazer 5 perguntas, e aí de tanto você responder, você vai acabar decorando. E se você decora muito dessas tabelinhas e tudo mais, você pode usar o teu tempo de estudo em casa para estudar aquilo que precisa ser estudado. Quando que eu tenho que aplicar um produto, como que eu analiso um perfil, de verdade. E não ficar decorando regrinha. Qual que é o prazo da lavagem de dinheiro? É 2, é 5, é 10? Aí você pode decorar, né, fazendo o joguinho, o Quiz ART. Beleza? Então fica aqui mais uma super revisão dos 70 em 60 da CEA. Depois que você fizer essa prova, vem aqui no YouTube e escreve como é que essas questões caíram na prova e se os outros, né, também caíram aqui, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, né? Tamo junto, eu quero ver você aprovado.